6 minutos em Feira de Santana, 7h36. A gente segue a nossa série de entrevistas. Depois de ouvirmos todos os candidatos a prefeito de Feira de Santana, a gente agora ouve todos os candidatos a vice-prefeito. E hoje o nosso papo é com o professor Sérgio Passos, do PSL, vice na chapa da deputada federal Daiane Pimentel, do PSL. 20 minutos, cronômetro disparado. A gente saúda o senhor, deseja um ótimo dia, agradece a disponibilidade de estar aqui falando conosco. E a pergunta básica inicial para todos é: como é que chegou a construção do seu nome para integrar a chapa como vice na chapa liderada pela Daiane Pimentel? Como é que foi construída essa chapa e como que o seu nome chegou até o cargo de vice-prefeito, candidato a vice-prefeito aqui em Feira de Santana? Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia, bom dia, caros ouvintes da Princesa FM. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, bom dia, Bárbara. E a pergunta é muito pertinente. Muitas pessoas já vêm fazendo essa pergunta para mim nas ruas. Sérgio, nunca te vi militando diretamente na política, e como é que surgiu seu nome? Eu falei, eu já militava só que nos bastidores, né? Em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar a campanha da professora Daiane Pimentel no núcleo de coordenação para a deputada federal e também a campanha presidencial, isso em nível Bahia. Então, desde lá a gente veio construindo um projeto e uma imagem para que hoje, em 2020, estivéssemos junto com ela na chapa como vice-prefeito. Uma das coisas que ela disse para mim quando fui convidado foi: Sérgio, eu te convidei porque eu sei da sua competência e sei também do seu caráter. Então eu quero você junto comigo porque você representa os ideais do PSL. Bom, e o vice-prefeito é tido sempre como um braço direito, né, do prefeito, no seu caso, da candidata a prefeita. Como é que é essa relação entre você e a deputada Daiane Pimentel? Como é que o senhor falou que participou, né, da campanha, sim. E acredito que de lá para cá o laço também deve ter estreitado bastante. Sim. Na verdade, Daiane, ela vem fazendo um trabalho muito brilhante na Câmara Federal. E esse também foi um dos motivos pelo qual, acompanhando o trabalho dela, quando eu fui convidado, eu disse sim. Porque ao longo de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, quando ainda na pré-candidatura, quando fui conversar com ela, eu apresentei os projetos que ela já tinha proposto. Ela falou assim: rapaz, você estava me acompanhando mesmo? Eu falei, Estava porque era uma responsabilidade minha como feirense ter eleito a primeira mulher deputada federal de Feira de Santana e agora, mais uma vez, um novo desafio, né, como primeira mulher prefeita de Feira de Santana. Então, a gente já vinha se comunicando para que a gente pudesse hoje estar fomentando esse projeto de candidatura para prefeito e vice-prefeito. Então, eu fico muito honrado com o convite, né? Algumas pessoas falam assim: tantas outras pessoas queriam estar no seu lugar. Ou então, como as pessoas falam comigo na rua: você está muito tranquilo? Aí eu falei: por que eu deveria estar estressado? Se eu estou cumprindo um dever cívico, né, e moral, como cidadão feirense, de estar podendo defender a minha cidade agora sob uma outra ótica. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre suas credenciais até para ocupar o cargo de vice-prefeito e também de prefeito da cidade, porque, vamos lá, se eleita for, a deputada se tornar prefeita, faz uma viagem, quem assume é o vice-prefeito. Sim, é verdade. Em vários momentos precisa assumir. Em Feira de Santana, claro, a gente não deseja que quem quer que seja eleita deixe o cargo, mas é uma possibilidade que acontece. Feira de Santana já teve isso, o atual prefeito era vice do ex-prefeito. A gente teve isso com o Clailton Mascarenhas, com, infelizmente, a morte do Zé Falcão. E parece que o professor Zé Raimundo também assumiu, né, uma situação parecida. A nível nacional, a gente já teve o Temer assumindo no lugar da Dilma. A gente já teve outros na história também. O que é que te credencia? Eu queria que falasse um pouco das suas credenciais para ocupar o cargo de vice-prefeito e, porventura, até de prefeito da cidade. Perfeito. Eu sou muito metódico nas coisas que faço e muito analítico, né? Eu costumo dizer que tudo é dados. A gente vai, obviamente, colocar a questão humanitária nas coisas, mas a gente vai ter que parar para ler os dados. Então, caminhando com a prefeita Daiane Pimentel, e eu pretendo ter uma gestão como vice-prefeito ativa, na ausência dela, eu tenho certeza que eu terei condição de dar continuidade ao projeto que está sendo estabelecido para a cidade. Quando, na ausência dela, por viagem ou por
viagem internacional, coisas do tipo como de fato que o vice-prefeito assume interinamente o cargo de prefeito. Eu acredito que a gente vai dar continuidade à gestão, acompanhando as secretarias e fazendo com que elas tenham, sim, uma boa gestão no período em que a prefeita estiver ausente. Bom, e a gente sabe que existem vice-prefeitos e vice-prefeitos, né? Tem gente que coloca, já chegou até a se colocar a nível nacional, o Temer na época, que se achava um vice decorativo. Como é que seria a sua participação como vice dentro do governo propriamente dito? Você falou que pretende ser ativo. Sim. A gente tem algumas cidades, inclusive, em que o vice-prefeito assume secretarias também. Possível. É uma possibilidade? O que você imagina da sua participação? Sim, possibilidades. A gente está vindo num governo totalmente democrático, um governo progressista e com uma proposta muito enxuta. E se houver a possibilidade, se houver esse chamamento para alguma das secretarias, eu vou estar também à disposição. Porque, como eu falo sempre, quando você se alista para um projeto, você tem que estar disposto a cumpri-lo, né? E na minha gestão como vice-prefeito, acredito que eu estarei numa gestão participativa e colaborativa. Esse, inclusive, foi uma das pautas da nossa reunião, quando do convite. Eu falei, olha, eu não quero ser um jarro, nem uma figura decorativa para estar lá só do lado com a mão cruzada e dizendo sim para tudo. Porque eu gosto de me expressar, e eu gosto de me expressar com toda certeza, com sinceridade, com sensibilidade em prol das causas e políticas públicas voltadas para o povo menos favorecido. Essa sempre foi a minha proposta. Trabalhar atendendo o tecido social de políticas públicas que não chegam até eles. Eu falei, me coloque para ficar com o povo, que aí eu vou estar satisfeito na minha gestão como vice-prefeito. Bom, a gente tem alguns assuntos chaves que a gente Sim. perguntou a todos os candidatos a prefeito. É importante a gente ouvir também a opinião dos candidatos a vice-prefeito. Um desses assuntos é a mobilidade urbana. Perfeito. De que forma que o senhor entende a mobilidade urbana em Feira de Santana? A gente tem aí, em caráter experimental, o BRT funcionando. Quem quer que seja eleito vai ter que administrar o BRT, né? Vai ter que bolar uma forma dele funcionar também da melhor forma possível. Como é que o senhor entende a mobilidade urbana em Feira de Santana e como é que o senhor julga necessário? Falando de mobilidade urbana, Fernando, eu percebo o seguinte: Feira de Santana é uma cidade que se tornou grande, porém com pouca acessibilidade para os carros que rodam em Feira de Santana, né? Hoje, quando eu estou nas ruas, o pessoal fala assim, tem que voltar a colocar o retorno aqui. Eu falei, será que realmente é necessário? Ou a gente vai ter que prolongar esse retorno um pouco mais longe para que as pessoas consigam transitar e fazer a mudança de faixas da maneira correta. E se falando de mobilidade urbana, a gente vê um público muito crescente de ciclistas na cidade. E a gente tem apenas um pedaço de ciclovia na Nó de Cerqueira. Por que não termos mais ciclovias na cidade? Porque os projetos novos de urbanização na cidade, com novos condomínios, não criem ruas mais largas, com calçadas mais largas e ciclovias inclusas nessas ruas, para que a gente de fato possa fazer com que essas pessoas tenham acessibilidade, mobilidade e, inclusive, falando do BRT, é um projeto de curta extensão a princípio, que a ideia do projeto era ser muito mais amplo, né? Como, por exemplo, conectar o centro à Universidade Estadual de Feira de Santana. Vamos ter sim que dar continuidade ao projeto do BRT e ampliá-lo. Porque, é como eu digo, você não tem que refazer, você não tem que reinventar a roda. Se já está pronto, você tem que pegar agora, avaliar e ver quais as novas proposições para o projeto para que ele de fato seja efetivo e eficaz. Porque os ônibus, eles realmente poderiam ser ônibus maiores, para que eles fizessem um trajeto e levassem as pessoas num período mais curto para os seus locais de chegada, né? Falando ainda de calçadas mais largas, a gente pensa em calçadas com ruas com 8 metros, calçadas com 4 metros com ciclovias inclusas e cabeamento subterrâneo, coisa que em Feira de Santana já deveria acontecer. Eu fui fazer um vídeo outro dia na cidade e o pessoal da produção falou assim, não, aqui não, que tem um emaranhado de fio, não vai ficar bem Eu falei, deveria ser aqui, para que a gente visse o que temos hoje. Mas a gente pode gerar uma transformação. Feira de Santana é uma cidade que, em se tratando também de mobilidade urbana, é uma cidade que, apesar de
predominantemente plana, ela já deveria ser uma cidade basicamente quase que toda asfaltada. Inclusive, um dos projetos de aquisição para a cidade foi o envio de 1 milhão em verba para pavimentação asfáltica, que foi projeto da deputada federal Daiane Pimentel. Ontem eu tive eu não diria desprazer, mas ontem eu tive em uma das ruas, no bairro Jardim Cruzeiro, e eu pude presenciar um asfalto novo. E aí eu falei, eu vou passar o pé para ver se há pelo menos um desnível do asfalto velho para o asfalto antigo. E talvez eu não tenha encontrado 1 milímetro de altura. Eu falei assim, meu Deus, será que isso realmente é necessário? Será que as pessoas merecem isso? Será que fazer projetos eleitoreiros vai de fato agariar o voto, conquistar o voto? Porque voto para mim é uma coisa que se conquista, não se compra. Então, um projeto como esse, eu fui na rua, que a pessoa me pediu que fosse lá, vem aqui visitar minha rua. Eu fui lá dar uma olhada, eu falei, meu Deus do céu. Falei, isso é imoral. Mas, vamos caminhando, meu irmão. Ele falou, rapaz, você tem que entrar nessa prefeitura. Eu falei, temos que colocar pessoas que realmente queiram trabalhar pela cidade e em prol do cidadão. Bom, um outro assunto, e tão importante quanto, é a saúde pública, né? A gente tem aqui um momento de pandemia no mundo todo. Feira de Santana segue também o que acontece no mundo inteiro, e que a pandemia ainda não passou, mas a gente já tem as nossas questões de saúde pública do dia a dia também. Sim, como é que o senhor sim. entende a saúde pública em Feira de Santana? O que é que o senhor julga necessário também? Saúde pública em Feira de Santana é algo muito precário, né? Não é no meu julgamento, é no julgamento da sociedade feirense. Nós, como plano de governo, criamos uma proposta de hospital municipal, né? Um hospital público municipal, para que atenda essas demandas e que diminua a necessidade de regulação. Falamos também no projeto de termos um prontuário digital, onde o médico ele possa, de qualquer lugar, acessar uma base de dados com as informações do paciente. Falamos também da possibilidade desses dados gerar um perfil epidemiológico da cidade de Feira de Santana, para que a gente consiga tratar com práticas preventivas e profiláticas determinados bairros. Porque se eu tenho esse prontuário digital, eu tenho um mapeamento da cidade. Então fica muito mais prático tratar a saúde. Fica muito mais célere também se a gente tiver marcações com consultas online. Trazer a telemedicina para a Feira de Santana, se for viável, né? A gente está falando de inovação, a gente está falando de trazer projetos novos. Então a gente busca fazer algo que realmente contemple a saúde de feira. Bom, em relação à educação, é uma chapa que tem 2 professores, né? A professora Daiane Pimentel e o professor Sérgio Passos. Fala pra gente em relação à questão da educação, como é que o senhor julga também necessário aqui em Feira de Santana, qual o panorama que vocês têm da educação, qual o diagnóstico que se tem aqui? Pois é, temos acompanhado a educação de feira, temos uma meta ousada que é chegar no 6.0 no IDEB. E aí o pessoal fala assim, como vocês vão conseguir isso? Eu falei, talvez não ao longo de 4 anos, mas a gente pode fomentar isso para que os próximos governos, sejam professor Sérgio Vaz, professor Daiane Pimentel ou não, mas venham a alcançar isso. Mas para isso a gente faz uma base. Para isso a gente vai fazer com que as crianças elas sejam bem atendidas e educadas, com educação integral, com creches, com mais escolas, com possibilidade de climatização em algumas escolas, trazendo um projeto de energia solar para a Feira de Santana. Eu até brinquei, falei, quem sabe a primeira usina de energia solar, a primeira usina municipal de energia solar, para que a gente possa atender não apenas as escolas, mas também os distritos e as comunidades carentes, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então foram projetos que vieram sendo fomentados no projeto de governo, no plano de governo, para que a gente consiga fazer uma boa gestão. E enquanto professores, numa chapa com 2 professores, a educação com certeza vai ser a nossa prioridade, né? A gente vai buscar fazer com que muitas coisas voltem a ser praticadas. A exemplo do cantar o hino, que é algo que eu fico triste quando eu vejo a pessoa balbuciando o hino porque não aprendeu a cantar na escola, né? Então é algo cívico, é trazer essa civilidade, trazer essa moral. Ela, inclusive, trouxe a primeira escola cívico-militar para a Feira de Santana, uma conquista
não apenas de Daiane Pimentel como deputada federal, mas da cidade de Feira de Santana, temos a primeira escola cívico-militar, então tudo isso vai estar no nosso projeto de fortalecer a educação em Feira de Santana e dar condição para que as crianças tenham infância, voltem a ser crianças e estudem, que criem sonhos nas suas cabeças, nos seus projetos, para se tornarem o que elas desejarem. Bom, no segmento cultural, Feira de Santana é um celeiro de grandes talentos, né? Você chega, por exemplo, ali na Rua Nova, você tem talento que não acaba mais. Justamente. Como é que, no plano de governo do PSL, deve ser tratada a cultura da cidade, os talentos da cidade, e aí não tem como deixar de falar da micareta de Feira Perfeito. de Santana. Como é que vocês entendem a micareta? Perfeito. Primeiro lembrar que eu sou morador do bairro da Rua Nova. Atualmente, eu nasci no bairro da Queimadinha e hoje eu moro no bairro da Rua Nova. Então, quando ela me chamou, eu falei, um cara da periferia, você quer do seu lado como vice-prefeito? Ela falou assim, eu quero competência e responsabilidade. Então, se tratando de cultura em Feira de Santana, a gente pode sim fomentar uma micareta de feira com artistas locais, porque se transfere tanto dos valores da cidade para artistas que vêm de fora e desvaloriza tanto os artistas locais. Por que não colocar praças onde estejam acontecendo eventos paralelos durante a micareta? Por que não trazer de volta o circuito afro? Eu fico me perguntando, por que não gincanas, as recitais de poesia? Eu sou poeta, estou com o livro prestes a sair aí agora, né? É uma antologia com 1.350 poetas em 27 coletâneas. Então, por que não fomentar a música na escola? Por que não trazer cada vez mais esses artistas para eventos da cidade, eventos culturais da cidade, e criar esses eventos, circuitos culturais, para que a gente tenha algumas pessoas que têm expressividade em Feira de Santana e que muitas vezes estão apagadas. Nesse período de pandemia a gente viu isso. Não podia se ter eventos culturais e muitos passaram necessidades, a ponto de contribuirmos antes da campanha com alguns projetos para que a gente desse qualidade de vida a esses artistas. Bom, nós temos 2 minutos e 50 segundos, ainda há tempo da gente perguntar a respeito também do Parque de Exposições, algo que se debate muito, né? Feira de Santana tem a Expofeira, esse ano não teve por conta da pandemia, mas há quem acredite que esse equipamento possa ser muito mais utilizado. Muito. O que é que vocês pensam a respeito disso? Muito, muito. A Expofeira também está no nosso projeto. A Expofeira, assim como a micareta, micareta, dia do folclore, dia do samba e etc., são eventos culturais muito importantes para a cidade. Não só por fomentar o agronegócio, como também alguns artistas se apresentarem lá, e acabava que isso também atraía públicos para ir para a Expofeira e negócios. Então a gente quer sim revitalizar a Expofeira, não se tratando de uma área cultural, mas revitalizar o Campo do Gado e fazer com que as pessoas também conheçam esse projeto, né? Porque Feira de Santana é uma cidade que tem um grande legado, temos muitos artistas e pouco aproveitamento desses artistas. E se tratando de Expofeira, acredito que a gente vai estar sim revitalizando esse projeto em Feira de Santana. Bom, a gente tem 1 minuto e 35 segundos. Eu vou destinar esse tempo para que o senhor fale com os seus eleitores nesse momento final da nossa entrevista, o que achar necessário para encerrar essa entrevista. Ok. Finalizando, eu queria agradecer a todos vocês que estão presentes aqui na mesa, Ana Paula, Fernando, Bárbara, e dizer que esse momento é um momento muito importante na cidade de Feira de Santana. E eu peço a vocês que nos ouvem agora que votem com o coração. Votem com o coração, mas não é aquele coração voltado para o que você quer para si, mas o que você quer para a coletividade. O PSL hoje ele tem propostas e políticas voltadas para as pessoas menos favorecidas, para que a gente de fato possa atender essas demandas. O nosso projeto é um projeto enxuto e é um projeto execuível para que a gente realmente consiga fazer com que Feira de Santana volte a brilhar, Feira de Santana volte a sonhar e para que as pessoas queiram morar e viver em Feira de Santana. Eu torço para que todos vocês que nos ouvem agora sintam-se tocados no coração para estar conosco no dia 15, votando 17, votando a professora Daiane Pimentel e o professor Sérgio Passos, e nos veremos dia 1º de janeiro de 2021, na nossa posse, junto com todos vocês.
Muito obrigado pela presença no estúdio, pela participação. Agradeço a Princesa FM 96,9, sempre quis falar isso. Né? E assim a gente finaliza, né? Um bate-papo muito tranquilo, muito agradável em conhecê-los, estar mais próximo e estar presente aqui, falar um pouco da nossa trajetória e da nossa proposta de governo. Conversamos então com o professor Sérgio Passos, do PSL, vice na chapa liderada pela deputada federal Daiane Pimentel, que vislumbra, né, uma candidatura, aliás, que é uma candidatura que vislumbra a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. A gente vai